A juiz esclarece. Vamos continuar a falar do divórcio e, neste caso, vamos abordar a questão dos concretos fundamentos que o legislador prevê como sintomas objetivos de que a vida em comum já não é possível, ou seja, de que está irremediavelmente comprometida. Já vimos que não se aborda já no âmbito do processo de divórcio a questão da culpa, já não é discutida, não vamos averiguar quem é o maior ou menor culpado, vamos tão só verificar no processo de divórcio se existe alguma possibilidade ou não de reatar a vida em comum ou se diversamente os fatos demonstram que objetivamente tal reatamento, tal manutenção da vida de casal é de todo inviável. E a lei prevê, como disse, diversos fundamentos. Um deles é a separação, de facto, do casal há mais de um ano. Há pelo menos um ano. O legislador entende assim que quando os casais se mantêm afastados um do outro durante pelo menos um ano, tal indiciará que já não é viável, já não há intimidade do casal, já não há afeto suficiente para se poder manter a relação de casal. E essa separação, de facto, o que é? O legislador fala em separação de cama, de mesa, de teto. Embora, quanto ao teto, poderá haver casos em que os cônjuges vivam na mesma casa, mas em espaços diferentes, e aí considera-se de igual forma que já não vivem em comunhão de teto. E isto porque já deixaram de partilhar as divisões da casa. Se um dos cônjuges está num quarto, o outro está no outro quarto, ocupam a cozinha em horários diferentes, cada um vai à sua vida nos seus horários, entendo que nesse caso já não há partilha de teto, portanto já não há partilha da casa de morada de família, porque cada um usa espaços diferenciados da mesma, cada um tem práticas que não se cruzam e aí poderemos dizer que já não há partilha de teto, porque embora estejam debaixo do mesmo teto, não partilham os mesmos espaços. E esta realidade tem sido cada vez mais frequente, uma vez que, nomeadamente por razões económicas, torna-se cada vez mais difícil cada um dos cônjuges suportar os encargos que advêm de arrendar uma casa, de comprar uma casa sozinho, desacompanhado do outro, sem partilha de encargos e de despesas, e face à realidade que hoje todos nós conhecemos, há muitos casos em que os casais, apesar de desavindos e não ter já qualquer partilha de vida, continuam a residir sob o mesmo teto. E como disse, a separação de facto por pelo menos um ano é um dos fundamentos. Haverá outra que será a ausência de um dos cônjuges por período não inferior a um ano sem dar notícias. Se um dos cônjuges aparece e o outro não sabe dele há pelo menos um ano e não há notícias do outro cônjuge, tal constituirá fundamento para que seja pedido o divórcio, porque já há um ano que não há partilha de vivências, já não há partilha de mesa, de cama e de teto e, portanto, o legislador entende neste caso que também existe uma ruptura definitiva da vida em comum. De igual forma, se um dos cônjuges ficar perturbado psiquicamente, ou seja, se houver uma perturbação psíquica, mental, pela sua gravidade, compromete a vida de casal e que perdure pelo menos um ano, haverá aqui outro fundamento de divórcio, porque as partes deixam de poder comunicar como casal, deixam de se relacionar em termos de normalidade e, neste caso, o legislador também entende que existe um sintoma objetivo de que poderá não ser viável já a manutenção da vida do casal. O legislador previu também uma cláusula aberta como fundamento de divórcio, que é uma cláusula geral, segundo a qual constitui fundamento de divórcio quaisquer factos que demonstrem objetivamente que está comprometida a vida de casal. E aí o legislador, para além das causas que tipificou, deixa margem de manobra para que as partes, caso a caso, venham invocar factos que na sua concepção configuram
sintoma de que o casamento deixou de ser viável e, portanto, que atingiram aquele grau zero de satisfação que inviabiliza de todo a vida de casal. Estes factos poderão constituir fundamento de divórcio para qualquer um dos cônjuges. Isto, como já disse, independentemente da culpa. Já relativamente à alteração das faculdades mentais do outro cônjuge e à ausência por mais de um ano sem dar notícias, só poderá pedir o divórcio com esse fundamento aquele cônjuge que não é o ausente, que não é aquele que sofreu a perturbação. Portanto, o outro cônjuge poderá invocar a perturbação mental do outro cônjuge, que pela sua gravidade compromete a vida de casal, poderá invocar a ausência do outro cônjuge por mais de um ano sem dar notícias, mas o ausente já não poderá pedir o divórcio com esse fundamento. Portanto, é uma faculdade que assiste aquele que não se ausentou, é uma faculdade que assiste aquele que não sofreu a perturbação mental. Portanto, pode pedir o cônjuge contra o cônjuge que sofre a perturbação mental, contra o cônjuge que se ausentou. Para além disso, se uma das partes falecer na pendência da causa, a lei prevê que, para efeitos patrimoniais, os herdeiros os sucessores poderão prosseguir na causa. Isto porque a instauração de um processo de divórcio tem consequências patrimoniais em termos de partilha e, se a ação for julgada procedente, impedirá que um cônjuge se a ação for julgada procedente, portanto, se for decretado o divórcio, isso irá impedir que, em caso de falecimento, um cônjuge seja herdeiro do outro porque já estão divorciados. E, portanto, se um autor propõe uma ação de divórcio contra o réu e dá-se o caso do autor falecer na pendência da causa sem que o divórcio seja decidido, os herdeiros do autor poderão pedir para que a causa prossiga, para se determinar em que data é que se deu a separação dos cônjuges para efeitos patrimoniais, de forma que a sentença que venha a ser decretada retroaja aquela data. Mesmo que não seja pedida uma data em concreto, a lei resolve esse problema dizendo que, no caso de ser julgada procedente a ação de divórcio, entende-se que a data da separação é pelo menos a data em que foi proposta a ação de divórcio. Portanto, a lei resolve sempre o problema. Quer seja pedido ou não, que seja fixada uma concreta data da separação, mesmo que não seja formulado esse pedido, entende-se que a separação ocorreu, pelo menos, na data em que é proposta a ação. O legislador, portanto, privilegia o divórcio com o consentimento de ambos e isso manifesta-se até na própria tramitação do divórcio sem consentimento, pois que a primeira diligência, como já foquei na primeira ação que irá ter lugar, será uma tentativa de conciliação em que o juiz irá ver se ambos os cônjuges aceitam em que seja decretado o divórcio, de forma que não tenham de ser discutidos os fundamentos do divórcio. A partir do momento em que ambos os cônjuges, na pendência do processo de divórcio sem consentimento, reconheçam que já não é viável a vida em comum, o juiz deixará de ir averiguar os factos que eu mencionei, portanto, de forma a verificar se existe ou não uma ruptura definitiva da vida em comum, pois que bastará aqui a declaração de vontade de ambos os cônjuges para que o casamento termine naquele ato e que seja decretado o divórcio. Neste caso, como também já mencionei, é necessário que fiquem resolvidas as questões do divórcio, tal como a casa de morada de família, quem é que fica a viver nela, a regulação das responsabilidades parentais, saber se existe ou não um cônjuge carente de alimentos, saber qual é o destino dos animais de estimação e dar indicação da existência ou não de património comum. Cada uma destas questões irá ser abordada numa sessão futura. Neste ato, o que eu queria mencionar é que, na tramitação do processo sem consentimento, o próprio legislador prefere não ter de discutir os fundamentos do divórcio, portanto, poupar os cônjuges a esse desgaste e dar a possibilidade de
a qualquer momento, cada um deles dizer eu quero o divórcio e o processo acabar por ali com a sentença a decretar o divórcio. E penso que relativamente a esta questão dos fundamentos objetivos do divórcio e da sua discussão no âmbito do processo de divórcio sem consentimento do outro, disse o essencial. Bem, haja pela atenção.